Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, terça-feira, um dia frio aqui em São Paulo. Dia 5 de junho de 2018, 17 horas e 45 minutos. Agradeço a todos pela audiência crescente do canal, uma audiência que cresce de maneira orgânica, com pessoas engajadas, comprometidas aí com o nosso ideal de aprendermos juntos, né, na renda variável aqui no Brasil. Então peço que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, utilize a área de comentários para colocar algo pertinente, seus pedidos também será muito bem-vindo. Para quem quiser ter contato comigo na parte da manhã também, pessoal, distribuo um informe chamado Cenário, com uma boa qualidade digital, imagem e texto, que eu mesmo componho, né, de ponta a ponta. E basta colocar no nosso site aqui, toptraders.com.br, nome e e-mail já recebe a partir do dia seguinte. Ok? Vamos começar os nossos estudos pelas criptomoedas, né? Hoje um pregão altista, né, de uma alta moderada para os padrões de volatilidade dos ativos digitais. E vamos ali ver o que os gráficos têm para nos dizer. Então vou trazer os gráficos aqui na tela, né? Primeiramente o Bitcoin. Depois Bitcoin Cash, Ethereum e Ripple também. A movimentação do Bitcoin, ela é neste momento complexa, né? O Bitcoin flerta com o mastro bandeira de baixa, né? Aqui seria o mastro, o descanso. E ontem ele reforçou um sinal de um possível mas bandeira de baixa realmente, que teria no mínimo, mesmo que ele não fosse tão baixista, de trazer ao mercado o Bitcoin especificamente a 6.575 dólares. É uma hipótese ainda, o candle de hoje enfraquece o que nós vimos ontem, e aí a definição fica para os próximos dias. Eu diria o seguinte, se houver o rompimento de 7.717, a gente tem uma prova de fogo em 7.880, onde está a média, cujo rompimento traria o Bitcoin no mínimo 8.500 dólares para a galera do giro. A perda deste ponto aqui, 7.315 aproximadamente, traria o Bitcoin a 7.100 dólares, cuja perda projetaria 6.575. Essa é a minha visão, ok? Aí nós temos aí na tela o Ethereum. Tem essa hipótese também, de repente, de uma descida para testar 400 dólares. Existe aqui, inclusive, um gap pouco abaixo. No caso do Ether, ele foi na média e ele não conseguiu passar. O que eu penso aqui, pessoal? Se for rompida a máxima de ontem, coloquemos aí 620 dólares, projeta um teste de 700, 710 dólares. Se a região de 575 for perdida, projetaria um teste aqui de 512 dólares, né? Então eu acho que nesse caso eu teria que comprar rompimento para um dos lados, sim. É normal, né? Quando você é um movimento um pouco indefinido, você geralmente trabalha em situações de rompimento. No caso do Ripple, ele teve um pregão ontem meio complexo, aqui foi um pregão de alta com candle vermelho. Essa movimentação favorece a ponta compradora, né? Mas eu acho que ele iria no embalo das outras, né? Eu acho que, por exemplo, se o mercado como um todo fraquejar, a gente pode pensar num teste de novo aqui da região de 59,60 centavos de dólar, né? O topo duplo não foi plenamente cumprido. Se fosse aqui no mundo de duendes e fadas, seria um teste de 46. E este par de candles aqui me traz um sentimento altista, né? Mas aqui é a mesma coisa, né? A gente pegaria aqui, por exemplo, o rompimento de 69 centavos, projetaria um provável teste de 85, né? E talvez a perda da mínima de ontem, eu diria, né, na região ali de 64 centavos, que foi a mínima de hoje também, né, traria o mercado para os 59 que eu citei anteriormente. Existiu uma expectativa muito grande por aquele evento que ocorreu nos Estados Unidos, foi Consensus 2018, não surtiu resultado, tem algumas coisas saindo no mercado de blockchain, principalmente do Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash ele tem tido algumas inovações tecnológicas muito interessantes.
E hoje eu acredito que os melhores fundamentos das altcoins, né, as criptomoedas que não são bitcoins, é realmente do Bitcoin Cash. Então, se o mercado disparar, na minha opinião, seria o melhor ativo assim para focar uma compra. Nós sabemos aqui que nós tivemos a frustração de um pivô, isso trouxe ele para baixo, né? Esse par de candles indica uma possível formação de fundo. Em caso de correção, acho que ele vai testar $1.000 e aqui acredito eu que tem grande chance de respeitar. A perda de $1.000 trazia para 900. Por outro lado, o rompimento de $1.200 jogaria o Bitcoin Cash 1.570. Ok? Então essa é a minha visão para as criptos, pessoal. Falando aqui do broadcast, vamos dar uma olhada aqui como é que fechou o mercado asiático e europeu. Na Ásia teve alta generalizada, né? A gente vai ver a bolsa de Xangai. Na Europa foi um pregão muito louco, porque ele estava plenamente comprador, depois fechou tudo misturado aqui. A Bolsa de Londres fechou em queda, Espanha também, a Alemanha fechou em alta, França fechou em leve queda, mas na mínima, né? Então é um fechamento um pouco complexo lá na Europa. Se a gente olhar, por exemplo, aqui as bolsas norte-americanas, o fechamento, também tivemos direções mistas. E o mais maluco de tudo é que o petróleo que vinha em forte baixa fechou em alta. Então é realmente um dia meio maluco aí para operar. E o EWZ desabou, a gente vai ver. Efeito Bolsonaro aí das pesquisas, né? Então o pessoal tem 3, 4 candidatos bons, daí eles colocam os piores entre os primeiros. É impressionante, o Brasil realmente tem sido um país encantado, mas é um país muito grande, ainda vai ser muito rico, né? Já tem riquezas naturais, é uma questão de organização, de honestidade e comprometimento. Mas fica complicado quando você tem, sim, 3 ou 4 bons candidatos e as pessoas colocam os piores entre os primeiros nas pesquisas. Aí as pessoas procuram um problema que não existe na minha visão. Então, vamos dar uma olhada aqui na Bolsa de Xangai. Na outra eleição não tinha alternativa, nessa tem. Então aqui vem do Bolsa de Xangai, pessoal, fazendo um movimento previsível, respeitou o fundo anterior e veio aqui, fechou o gap. Agora que é o desafio, né? Muitas vezes o gap é fechado e perde força. Se mantiver acima do gap e romper a média de 21, nós teremos um provável teste na região de 3.220 aqui, que foi topo algumas vezes, né? Nos últimos tempos aí. No caso da Bolsa de Frankfurt, né, o índice DAX é um pregão curioso, porque é alta, mas tem longa sombra superior. Porém, fechou bem pertinho aqui da média de 21, que é um divisor de águas entre a compra e a venda. O viés lá fora é altista, pessoal. Pode corrigir e trabalhar dentro desse espaço aqui, que deve prevalecer a alta. Então são correções e eu acredito que o mercado continue uma trajetória ascendente. Nós teremos aí correções no meio do caminho. Tendência de alta nada mais é do que formação de topos e fundos ascendentes. Então vamos dar uma olhada aqui nas bolsas americanas. Dow Jones aí na tela. O DJI, as 30 maiores empresas do setor industrial. Hoje um pregão de leve queda, né? A inclinação do Dow Jones ela é altista. Ele está um pouco mais fraco que o S&P, que o índice Nasdaq, mas é interessante que respeitou aqui o topo anterior. Isso é um pivô, fundo, topo, fundo, né? E eu acho que ele deve se manter assim. Pode ratear nessa região, ficar lateral, mas a tendência, como o índice DAX, é subir, na minha visão, né? Especialmente se romper 24.860, ele deixaria uma resistência importante para trás. O S&P já tem uma inclinação mais clara de alta, né? A gente pode entender isso aqui como um mastro bandeira. Ele foi rompido no pregão de ontem, hoje se manteve acima, em alta. Poderia descer para fechar esse gap sem mudar em nada a trajetória. Aqui temos a média de 5 períodos e tem um pivô de alta também, enquanto acima de 2.729 pontos. No caso do índice Nasdaq, máxima histórica, impressionante, né? Esse mercado digital, impressionante, né? Ele fez um movimento lateral, não é exatamente um mastro bandeira, mas a ideia aqui, a essência é a mesma, né? E tá subindo, pode corrigir, de repente vir na média de 5, mas a tendência de alta muito forte. Nós temos aqui um triângulo que eu já havia dito que foi estourado e é um padrão muito
pujante, assim, ele imprime força, né? Ele cria memória ali na ponta compradora. Então, geralmente, ele antecede movimentações importantes. E aqui temos materializado esse conceito no índice de tecnologia Nasdaq. Ok, agora, então, pessoal, vamos estudar o crude oil, que é o petróleo negociado em Nova York, e também o EWZ. Né? E depois a gente faz aqui os ativos internos, né? Vamos falar do petróleo primeiro. Aqui no caso do petróleo, ele está numa região de definição. Por que eu falo região de definição? Porque, por exemplo, aqui eu era manjado que ele viria de uma linha até outra. Né? Então não era região de definição, agora é por quê? Enquanto abaixo deste fundo aqui, que seria 65,83 dólares, nós temos um pivô de baixa. E o petróleo perdendo uma LTA importantíssima aqui de curto prazo. Porém, todavia, entretanto, a partir do momento que eu tenho um arame de fundo como esse, com sombra inferior, eu tenho um sinal de fundo. A partir do momento que eu tenho um sinal de fundo longe da média, qual que é a minha expectativa? Se o petróleo romper de baixo para cima este fundo que detonou o pivô, nós teremos um pivô de baixa falso. E aí ele pode voltar a subir e, no mínimo, testar a média em 68 dólares. E esses conceitos, pessoal, eles servem para qualquer tipo de ativo, para ações, opções, mini contratos, ok? No caso do EWZ, efeito Bolsonaro, né? Hoje nós teríamos um encantador segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, e a Marina em terceiro cenário. Aí o Geraldo Alckmin aparece com o mesmo número de porcentagem de votos do Fernando Haddad e também do Geraldo Alckmin, né? E o Dória também. Então, nossa, uma pesquisa, o mercado adorou, né? Tanto que teve um sell-off hoje. Então, uma pesquisa estúpida desse nível não poderia levar o mercado a fazer outra coisa que não fosse cair 4% EWZ. Ele está numa região cuja perda projetaria um provável fechamento deste gap aqui, que seria 34 e 38, ok? O mercado sempre quando ele perde suportes, ele tem vindo fechar gaps. E é isso, é um Marobuzu. Esse fundo foi respeitado duas vezes na semana passada e será um ponto decisivo. Amanhã veremos o que vai acontecer. Daí eu vou pelo Ibovespa, dá pra gente ter uma ideia melhor aqui das coisas. Então vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa, né? O Ibovespa, se a gente for ver, pessoal, quem opera swing trade, que é o meu modus operandi, ele não pode nem se empolgar com uma alta de ontem, né? Ficar eufórico, achando que o mercado vai para 90 mil pontos. Como ele não pode se assustar com a baixa como a de hoje, mesmo porque ambas foram acompanhadas por baixo volume. Por que eu estou dizendo isso? Qual que foi o fechamento da sexta-feira? Do dia 1º/6, 77,240. Né? Qual que foi o fechamento de hoje? 76,640. Simplesmente eu estou 600 pontos abaixo do fechamento de sexta-feira. 600 pontos para quem opera swing trade, é claro, é frustrante, uma baixa como a de hoje. O mercado tinha rompido 78 mil pontos, ele já mirava aqui 79.690, aquela coisa toda. Mas ele desceu e está uma semana de leve baixa. Aquilo que eu digo para quem me acompanha no cenário, 78 era suporte, a perda dele levaria o mercado realmente a um pregão de baixa, né? A gente não sabia a extensão, mas era realmente suporte imediato. O que é possível que a gente tenha aqui uma formação é a formação de um pivô de baixa, de um pivô de baixa, pivô de alta. Eu tenho aqui um fundo, é uma hipótese. Se o mercado faz pivô de alta, nós temos uma reversão, uma inflexão. Então aqui eu posso ter aqui, eu tenho, né, um fundo, eu tenho um topo, né? E se o mercado segurar, por exemplo, amanhã, mesmo que ele não abra em alta, mas se ele, por exemplo, amanhã for uma sessão
de recuperação, alguma coisa do gênero, ó, eu posso ter um fundo topo fundo e a formação de um pivô, o mercado romper aqui e reverter tecnicamente, é uma hipótese. Né? Olhando pelo BOVA11, eu consigo ver o mesmo desenho. Eu tenho uma região de fundo aqui consolidada, né? Uma região de fundo, inclusive, bem marcada por 4 pregões seguidos. Eu posso sim aqui ter um fundo. São possibilidades, né? Porque no exterior nós não temos um cenário de queda. Se tiver hoje metais subiram, petróleo subiu, o problema foi no Brasil especificamente. Então, né, eu acho assim, 70% foram as pesquisas e 30% a Polícia Federal cercando o presidente Michel Temer, né, pessoal? Descobriram dinheiro na conta do coronel, que é aliado dele, aquela história toda, e isso traz alguma estabilidade, né? Especificamente, envolvendo polícia com política, é uma combinação que não costuma dar certo. Então essa é a minha visão. No caso do índice futuro, né, nós temos aqui essa linha que é muito forte, né, essa linha de tendência de alta aqui em vermelho. O mercado subiu durante 4 dias e agora ele faz movimento corretivo. O 77,695 é um ponto muito importante. Qual que foi o fechamento na sexta-feira, né? Foi 77,710. A gente fechou pouco mais de 1.000 pontos abaixo. Então é frustrante pelo que já tinha subido ontem. Mas ele mantém ainda uma possível inclinação de alta. Inclusive no leilão derrubaram aí uns 200 pontos, né? É que o pessoal do day trade entra comprando, tentando fazer médio e aí toma uma surra. E aí no final tem que zerar, derruba um pouco mais os preços, né? Então o day trade ele é interessante, ele é bonitinho quando ele tá dando certo. Aí é a síndrome do herói. Quando dá errado, aí a perda é forte. Então um dia que alguém ganhar consistentemente com day trade, eu dou o meu dinheiro pra pessoa operar e vou pra praia, vou viajar, vou passear e continuo fazendo inclusive programa e tudo, né? Uma vez eu desafiei quem ganhasse com consistência durante um mês. Não precisa ser 6 meses, não. Eu fiz uma aposta lá na época do Infomani e piada. Aí o camarada me mandou um monte de nota, só que os dias que ele perdia, ele não mandava nota, dizia que não tinha operado. É mole. Então, pessoal, é isso aí. Agora, se tiver algum gênio que ganha, se tiver algum tipo de serviço que quiser oferecer, pode me escrever que eu contrato. Então, aí o que eu faço? Eu comparo a performance dele com a minha e ver qual que é melhor no final de um trimestre, por exemplo. Então, existia um gap aqui para ser fechado, 78,745. O mercado chegou a trabalhar em alta. Ele caiu na abertura, subiu, chegou a bater 78,945. Tem essa moda agora, né, do mercado fechar os gaps na direção contrária. Essa moda, pessoal, são robôs que algumas casas programam, né? Então esse movimento ocorre. Quando o gap é rompido, geralmente o mercado dispara, dessa vez não disparou, e eu trabalho com a hipótese aqui da formação de um pivô, por exemplo, né? Enquanto acima desse fundo aqui a gente pode ter a formação de um pivô de alta. No caso aqui do gráfico de 30 minutos, que o pessoal pede sempre para eu olhar, o mercado não conseguiu consolidar acima de 78,300. Ele fez um rompimento falso de 78,770, que tinha sido a máxima de ontem. E aí ele tentou, né, aqui, romper, não conseguiu. Ao perder esta região aqui, 77,805, ele veio buscar suporte aqui, ó, na região de 76,495 e pode segurar os preços. Amanhã veremos as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que faz sentido aqui, ó, de repente traçar alguma coisa dessa forma, assim. Talvez traçar uma linha de tendência, enfim. Pode ser algo interessante para amanhã também. Traçar essa linha. Quem sabe a respeito. Certo? E aí falaremos do dólar. Eu falava com o meu grupo hoje que eu tô vendo um ponto para tentar vender dólar. Né? Só que esse ponto não aparece, ele embute a força do dólar no exterior e alguma versão ao risco aqui no Brasil. E ele tem subido, e é isso, pessoal. Ele rompeu aqui a máxima dessa última movimentação e o topo também de maio. E para quem está comprado, o stop fica aqui no 3791. Dólar forte ali.
Toda vez que eu vou na dentista, que eu vou em alguma reunião de família, aniversário, o pessoal pergunta, eu vou viajar. Você acha que o dólar vai baixar? Eu tô falando que não desde de muito tempo aqui, né? Então, ele não tem nenhum sinal assim de uma queda mais consistente. É sim por causa dos problemas que nós temos aqui. Essas pesquisas que têm aloprados na liderança, pessoas despreparadas, greve de caminhoneiro, aquela coisa de interferência na Petrobras, as coisas que vocês já sabem. Mas em parte a alta do dólar, ela se deve ao dólar forte no exterior também, né? Então o governo americano ele sabe lidar com essa situação de dólar, de inflação, então o dólar tem se fortalecido, né? E aí tem aumento de renda fixa lá, aí existe uma migração parcial de recursos. Eu quero ver o fluxo cambial amanhã para ver como é que está isso aí, especificamente aqui no Brasil. Falando dos estrangeiros na Bolsa, pessoal, ontem eles trabalharam na compra, né? Eles iniciaram a semana com 24.675 contratos positivos, né? Um saldo positivo. E aí ontem compraram um pouco mais de 2.000 contratos. Vamos ver o que eles fizeram hoje aí, então eles mantêm aí uma posição na ponta compradora. Ok, então agora falaremos... Eu vou falar primeiro aqui dos destaques do dia, depois eu pego os pedidos do YouTube. Eu vou falar de dois ativos, um na ponta compradora que vai ser BIF3, eu acho que faz sentido, e um outro ativo na ponta vendedora, que seria, na verdade eu vou falar de BIF3 e ELET6, né? E a Via Varejo já entra aqui nos pedidos do YouTube, porque ela estava aqui entre as primeiras já. Então vamos lá, falar de BIF3. Teve um acordo aí com a BR Foods, ela subiu mais que a BRF, né? Talvez para ela foi melhor, mas fortalece a BRF também. Então, nós temos aqui um pivô, né? Fundo topo fundo. Para quem comprou o stop está aqui. 7,84. A perda desse ponto poderia sim trazer o mercado bem abaixo. Então, enquanto acima de 7,84 nós temos um pivô de alta. O volume foi muito forte para os padrões do ativo, então, na minha opinião, é um sinal de compra, né? É um sinal de compra. Então, deixa eu até marcar esse ponto aqui no gráfico, né? Então, sei lá, um recuo, por exemplo, alguma coisa do tipo, pode ser encarado como oportunidade. É difícil uma alta dessa magnitude acompanhada por volume, o mercado devolver tudo, a não ser que mude o driver, né? Mas se não muda o driver, ela se mantém. Aí falar de ELET6 como destaque também. Teve esse lance da privatização hoje, né? É uma novela. E antigamente quando era de ações de telefonia. Acho que por isso que eu não gosto desses ativos. Agora são ações, especificamente agora Eletrobras. Então, as notícias vão saindo e o ativo vai se movimentando. Praticamente devolve quase toda a alta de ontem. Olha, ela está numa região aqui, a LTB, ela tem sido resistência, mas é uma região de fundo, né? Então, para quem, por exemplo, acredita na ação, que vai privatizar, e eu acredito também, mas eu não sei se será agora, de repente uma queda dessa é uma oportunidade para comprar. É um ativo que se eu tivesse caixa extra, eu compraria. Sendo bem sincero, aquela minha velha teoria, pessoal, uma coisa é comprar a Eletrobras a 30, uma coisa é comprar a Eletrobras com esse gap fechado que nós tínhamos falado que era alvo para venda, né, a 17. Aquela velha teoria, você tem que saber se você acredita no ativo, nos fundamentos, na trajetória. Acreditar quando está na máxima, eu acho errado. Mas se você acreditava aqui e continua acreditando, o ativo está descontado, né? Então, aquela velha teoria da assimetria. Aí já com o primeiro pedido do YouTube ali tem VVAR11. As ações de varejo têm sofrido. Que novidade, né? A VVAR11, ela tem este fundo aqui como sendo um ponto importante na minha visão. 22,42. Não. Era um possível alvo para a queda, sim. Ela tem vários fundos escalonados, né? Então a perda de um projeta o outro de forma consequente.
E ela fez aqui um rompimento falso e deu um sinal aqui que poderia subir. A queda de hoje tem mais volume, por exemplo, que a alta de ontem. Isso significa que tinha mais gente interessada em vender. Aquela história, pessoal, se perder 22,42 e essa região aqui de 22,08, você projeta o fundo imediato. Então ela teria aqui embaixo, por exemplo, 21,44. Perdeu 21,44, projeta 20,40 e assim vai. Ela não está longe da média, então tem espaço para cair, né? Então, para quem está comprado, na minha visão, stop está aqui. E para comprar, teria que ter sinal. Rompimento falso, uma reação intradiária, alguma coisa do gênero. Ok? Então é isso. Então falamos de Via Varejo. O restante da lista eu coloquei... Ah, tá aqui. A ação seguinte é a Pose 3. Positivo aí na tela. Positivo é uma eterna promessa, assim como é Forjas Taurus, assim como é Eternit, por exemplo. Quando nós estudamos a ação aqui nessa distribuição, nós havíamos comentado, faz tempo já, que a perda de 3,21 projetava essa região de 2,80, né, 2,80, 2,79, e a ação cumpriu o seu papel. E veja só, pessoal, existe um fundo aqui de 2016, finalzinho de 2017. Ela respeitou. Eu acho que para quem está comprado, a perda de 2,70 traria a ação para o abismo aqui, provavelmente para a região de 2,21. Ela tem um sinal de fundo? Até tem, né? Só que ela está perdendo. Eu acho que de repente a perda deste ponto aqui desanima a ação, que seria o 2,79. Né? Agora, por exemplo, quer comprar uma tranqueira dessa aqui? Compra rompimento. Deixa uma ordem start, por exemplo, acima de 2,99. Aí você deixa a ordem automática, rompeu, você compra e já bota um alvo depois que a liquidez não é das melhores, o ativo tem uns fundamentos meio complexos aí. Eu, por exemplo, eu sou sempre muito transparente aqui com vocês. A minha única experiência com positivo, a Expo Money era num... Eu tive um probleminha técnico aqui, pessoal. E o computador não é positivo, tá? Eu sou sempre bem sincero aqui. Eu tenho uma experiência dúbia com positivo, ok? A primeira experiência, o meu filho já estudou com sistema positivo durante muitos anos, era ótimo, muito, muito bom. A Expo Money de Curitiba era feita numa estrutura ali patrocinada, idealizada pelo Positivo, era fantástico, mas os equipamentos, a única experiência que eu tive, eu comprei um notebook uma vez e ele não funcionava, simplesmente. Comprei no ponto frio, precisava de um notebook, de última hora comprei lá. Para esse negócio que eu tenho na área de estética e voltar para o público feminino, ele não funcionava. Aí no ponto frio eu fui trocar, eu falei, eu não quero outro, eu pago a diferença, peguei de uma outra marca. Então é uma empresa instável, por isso que esse gráfico reflete isso. Ela tem algumas coisas que são ótimas, algumas coisas que não são, e isso é refletido no gráfico, ela está sempre para ser vendida, ela compra uma outra e vai ter fusão. É uma ação, por exemplo, que eu não vejo de uma forma como eu vejo outras, assim, que mesmo às vezes você não acertando o ponto de entrada, você tem melhores possibilidades, assim, mais ou menos essa visão que eu tenho aí. Lembra que eu falava de Raia Drogasil? Quando eu estava lá na máxima histórica? Então, né, comprar com desconto é uma coisa, agora na máxima, sendo que você identifica problemas, é outra história. Aí tem Pomo 4, que inclusive eu falei para vocês, fez parte da imersão do ano passado, né? Só que assim, pessoal, só para deixar claro, nós compramos em torno de 3,50, vendemos a 4,10. Nós nem tínhamos ela quando ela disparou e nem temos agora, para ficar bem claro. A Pomo 4 é uma ação de boa qualidade, na minha opinião, um bom ativo, uma boa empresa. Me agrada, não está nos meus planos no momento, eu não costumo repetir um ativo quando eu faço uma operação em seguida e tal. Eu acho que esses gaps aqui, eles estão atrapalhando a ação. Ó. Esse gap, foram de fuga, ó, são acompanhados por volume. Ela veio no 3,40, ela não segurou.
né? Se ela fechar este gap perto de 3,30, eu acho que é uma baita oportunidade. Mas assim, saiba que você está comprando risco. Você comprar aqui e ver a ação a 3, por exemplo, é uma possibilidade, né? Então, por exemplo, a perda aqui de 3,33, eu acho que traria a ação para cá, ó, no 3,29. E pode ser uma boa comprar, especialmente se tiver sombra inferior e um rompimento falso de 3,33. Ok? E precisa voltar a fluxo positivo. É uma ação que precisa de fluxo, né? Alguns ativos eles são alvos de fluxo, assim, principalmente externo. É o caso aí da Pomo. Eu vou fazer o NIP 6, que está na lista também, que é a Unipar, não é a faculdade Unip, não. E é uma ação em tendência primária, secundária e terciária de alta. Onde é que você compra ação assim? Correção até a média. Essa queda foi acompanhada por volume, né? Eu acho que esse ativo, se ele voltar na média aqui nos 40, não muda em nada, até um teste aqui desse fundo. Ela só mudaria a tendência a perder 36,80, que ela faria um pivô de baixa. Mas ela pode estar armando um pivô de alta, como eu mostrei em alguns outros ativos, uma vez que a tendência da ação ela é de alta. Então, tendência ela não muda assim da noite para o dia, a não ser que tenha um fato muito relevante em relação ao papel, como Petrobras, por exemplo, ingerência, um negócio inesperado, né? Então, é uma possibilidade aqui. Esses ativos, quando estão em alta, geralmente correções você pode encarar com oportunidade. Agora, eu compraria nesses níveis? Definitivamente não. Eu não gosto de comprar ação perto de máximo. Eu gosto de comprar ou inflexão, ou rompimento, formação de pivô, teste de suporte. Sou mais desse perfil. O pessoal pediu para estudar o milho. É o CCM. Agora é o... Esse daqui é o X18, né? Esse daqui é o gráfico perpétuo, né? Deixa eu apagar aqui. Ele tá ali como milho Campina só. Mas como é o perpétuo, é isso aí. É nele que tá a liquidez. Deixa eu deixar ele o mais limpo possível. Nós até fizemos alguns estudos há um tempo atrás. Então o milho, pessoal, é uma commodity, né? Obviamente. E nós temos aqui, ó, por exemplo, no caso do milho, o que dá pra gente verificar aqui no estudo? Ele rompeu uma linha de tendência de baixa, na verdade rompeu um triângulo. Esse daqui é um padrão de triângulo. É um padrão forte. Pelo que me falam, é uma commodity que costuma seguir muito bem a tendência, né? Então o rompimento desse triângulo pode alimentar um período de alta para o milho. Não significa que ele não vá corrigir, né? Só que aqui eu estou viajando, pessoal. Eu vou voltar aqui. Aqui ele está como 15 do 5, então esqueçam o que eu falei. O triângulo é válido, tudo. Eu coloquei ele no cifrão e me deu milho antigo. Vamos lá. Então vamos lá, CCM. Arroba, por isso que eu olhei a data ali. Dia 5. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que o milho. Como eu coloquei aqui o arroba, então eu acho que esse milho aqui o mais líquido, né? Só que semana passada o gráfico aqui ele tá. Deixa eu colocar o CCMX18 que o aluno pediu especificamente, para ver se ele tem melhor liquidez aqui, a gente já olha. Eu vou fazer o X18, que é o que o aluno pediu. Que aí a gente simplifica aqui as coisas. Bom, a tendência dele é de alta. Nós temos aqui um teste da média, colocar aqui um gráfico de volume, né? E
teoricamente aqui, pessoal, um fechamento de gap e um teste de média pode ser uma região aqui de compra, né? Aquela velha história. Estava aqui nos 44, deu um sinal de topo, uma pinça, e ele veio até a média, fechou um gap, é uma região que pode favorecer a ponta compradora, né? Então, enquanto acima de 40 e 50 aqui, o viés, na minha leitura aqui, ele é de alta, ok? Então é isso aí, CCMX18 estudado. Então vamos fazer Petro Vale Bancos, daí a gente finaliza. Pelo que me falam, milho é uma commodity ótima para operar. O pessoal gosta das commodities, né? Tem bastante liquidez no milho e também tem no boi. Ok? O boi eu operei bastante já no passado, agora faz tempo que eu não opero. O mais complicado é o café, porque envolve cotação em dólar, né? E soja não tem liquidez. Então vamos lá. Petrobras tem um sinal aqui de fundo, que é um arame. Esse candle de hoje enfraquece a Petrobras, enfraquece, pessoal, só que ela está extremamente longe da média, né? O volume é baixo, eu acho ainda que ela vai vir aqui nos 21 testar essa média, ou essa média pode descer, mas eu acho que essa região aqui da boca do gap vai ser testada. Então, seja agora ou mais para frente, é a minha visão. O sinal de hoje, o mercado deu uma exagerada hoje também, né? Então acho que não muda muito, eu vejo Petrobras nesse ponto como oportunidade. No caso da Vale, o minério, o mercado externo muito bem, a Vale vai refletindo, é uma ação com ótimos fundamentos. Se eu tivesse um capital extra, a Vale seria a única ação que eu compraria perto de máxima. Eu compraria assim como a 10ª parte, sei lá, vamos supor que eu tenho 10 ativos, eu vou comprar mais 2 ou 3, poderia ser um deles sim, ok? Porque se isso daqui for um mastro bandeira, ela teria muito espaço para andar. Não sei se vai ser, mas, por exemplo, nesse recuo aqui no 50 eu teria comprado, sendo bem sincero, ok? Aí falar de bancos hoje, né? BBS 3, tem aí o kit eleições, pessoal. A Eletrobras também caiu por causa das pesquisas eleitorais hoje, não tenha dúvida, uma parte da queda. Então tem esse kit aí, Petro, bancos, principalmente Banco do Brasil, Eletrobras, CEMIG, são bem sensíveis à pesquisa, é uma baita de uma lorota, mas assim, se o mercado entende dessa forma, quem somos nós, né? E é isso, né? Banco do Brasil está tentando fazer um fundo aqui perto do fundo da transição de julho para agosto. É uma barra bastante forte hoje, né? Dentro de uma tendência de baixa. Quando o mercado está em tendência de baixa, qualquer coisa é motivo para cair, né? Então, voou uma mosca, o mercado desaba. Quando ele está em alta, passou um avião colorido, o mercado sobe. Aí passou uma borboleta, o pessoal compra. Aí quando o mercado está em queda, fez o barulho do alarme do recreio da escola, o pessoal vende. Então o investidor ele é assim, ele se comporta dessa forma. Então caiu por essas razões, né? De repente uma queda até 27,73 pode formar um fundo duplo. Um fundo duplo poderia jogar o Banco do Brasil a 37. A perda seria ruim para quem está comprado, faria um pivô de baixa. E ela alimenta a possibilidade, se amanhã, por exemplo, for um dia de alta, de um fundo topo-fundo, formação de um pivô de alta que seria confirmado no rompimento 31,40. Ok? Então, assim, para quem for operar esse ano, tem que ter paciência. Com eleições, depois da Copa do Mundo, que o foco realmente, na minha visão, né, as eleições serão de fato foco, aí vai ter mais volatilidade ainda, né? Então, por exemplo, o candidato para o mercado sobe nas pesquisas, o mercado dispara, ele cai, o mercado... né? Eu gosto de bolsa a bolsa, onde você estuda fatores macroeconômicos, fatores locais, influência de dólar, de juros, de commodity agrícola, de commodity metálica, de petróleo, você faz leitura de índices de inflação. Isso é bolsa a bolsa. Agora, quando envolve política é complicado, mas se é um ano político, se você quiser operar, você tem que ter ciência desse cenário. E aí fazer day trade nesse tipo de cenário, pessoal, é a mesma coisa de fazer uma cova, deitar lá e ficar esperando alguém botar a terra. Com todo respeito, né? Na imposição, swing trade já não está fácil, imagina no day trade. Não está fácil, mas a gente vai lutando e vai conseguindo. Mas assim, a minha teoria também, montar a carteira com índice a 90 mil pontos é uma história, que o índice a 76 é outra, né? Então, no caso de YouTube, existe a possibilidade sim da formação de pivô de alta, fundo topo fundo, o acionamento seria no rompimento
de 44,99 e ela pode testar esse fundo aqui, 42,45. Eu vou marcá-lo aqui no gráfico e fazer, por exemplo, um fundo duplo, né? Na minha visão, eu fiz um curso uma vez na Alemanha e o professor falava o seguinte, sobre mercado financeiro mesmo. Eu fazia engenharia, estava lá, foi praticamente ali que eu conheci a Bolsa. Depois eu comprei um livro do Pai Rico, Pai Pobre, comecei a estudar e entrei. Aí em 2001 eu tive um namoro ali nas corretoras e em 2002 eu abri a conta e comecei a operar de fato. E ele falava o seguinte, para você se posicionar numa ação, num futuro, em qualquer coisa que seja, você tem que ter uma leitura macro, positiva ou negativa. Porque aí, muitas vezes, dependendo do movimento, você encara como distorção, como oportunidade, ou você tem convicção daquilo que você pensava e você incrementa o lote, reduz o lote. Então você tem que ter uma... Pô, na tua opinião, o Brasil é momento de montar, a economia vai crescer, taxa de juros baixas, né? Vai vir investimento externo, tal. Você acredita numa política pró-mercado, independente, sei lá, do candidato, né? Vide 2002... Ou você acredita não, que vai para baixo, o dólar nas alturas, o investidor vai fugir, a bolsa... Você tem que ter uma leitura, pessoal. Então tem que ler, tem que estudar, tem que ter fundamento, tem que acompanhar algumas pessoas que têm valor para você ter uma leitura de médio e longo prazo. Aí, né, isso eu falo para a bolsa, para o Bitcoin, para o dólar e tudo. No caso de Bradesco, desabou. A perda desse ponto aqui ela é importante. A gente pode marcar aqui o 29,07. Não. Eu estou te falando esse modus operandi porque é assim que as gestoras, né, os grandes bancos, os grandes traders, tesoureiros posicionam, né? Nem sempre acertam, mas na maioria das vezes sim. Então, pessoal, 29,07 é um ponto importante. Existe uma região de fundo consolidada entre novembro e dezembro aqui em torno, né? Em torno aqui o ponto mais baixo, 28,40, né? E Bradesco que se aproximou bem, veio a 28,59, ó. Então vamos marcar o ponto mais baixo aqui da região. O mercado pode sim fazer um fundo por aqui. Né, foi o fundo de dezembro. Quem diria que Bradesco voltaria no fundo de dezembro? Né? Aqui está. E é uma região chave porque conserva uma memória e porque se o mercado saltar acima de 29,07, configura um rompimento falso desse fundo e aí ele pode disparar e começar um movimento ascendente. Pessoal, para assinar o cenário, nome e e-mail aqui no site, vou deixar na descrição do link. Não esqueça do seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos, parentes, pessoal que gosta aí da Bolsa. E participe na área de comentários que eu respondo sempre com muito prazer. Vamos ver o que acontece amanhã. Amanhã vai ter o fluxo cambial. Vamos ver o que os estrangeiros fizeram hoje. E seguimos juntos aí, porque juntos somos mais fortes, tentando matar um urso ou um touro por dia. Depende da posição que você está. Uma boa noite. Para quem assistir amanhã, bom dia, boa tarde. Valeu!